Marcos. Vamos dar início ao nosso tempo hoje de aprendizado da palavra. Vamos para a nossa aula número 13, 25 de junho de 2023, aula número 13, e nós estamos ainda no assunto de Cristologia, e a minha profecia é que não vamos terminar hoje. Mas não é, meus irmãos, porque estamos andando lentamente demais. É porque, número 1, o conteúdo é bem extenso. Além disso, além do que você tem no seu material, a gente tem complementado com outras informações, né? E realmente a hora e meia aproximadamente que nós temos no domingo não é suficiente para cobrir todo esse material, a não ser que a gente fizesse um sobrevoo muito rápido e ficasse numa abordagem muito rasa, né? Então, peço a sua paciência que está aqui acompanhando ou online, para que a gente possa cobrir o nosso material como ele merece, ok? Vamos orar pedindo a ajuda do Senhor para a nossa manhã. Deus querido, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo acesso que nós temos a ela, pelos irmãos nossos, Teus filhos, que têm se esmerado em estudá-la e aprender, e temos nos beneficiado do trabalho do ministério desses irmãos. Quanto a nós, dá nesta manhã sabedoria do alto, discernimento do Teu Espírito, para que possamos ensinar e aprender, ó Deus, aquilo que temos diante de nós, de maneira que a nossa fé seja ainda mais fortalecida. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, querido. Semana passada nós paramos no ponto 2 da obra de Cristo, a obra redentora de Jesus Cristo, certo? Dá uma olhadinha aí no que nós já vimos esse quadro, ok? Foi aí que nós paramos, certo? Vimos até o final esse quadro e todo o seu conteúdo. Mas ainda no número 2, a gente quer continuar estendendo esse assunto, falando do seguinte, aí tem um parágrafo depois que nos traz assim: sua ressurreição é um ensino central e basilar da fé cristã. Negar tal fato implica na destruição completa do Evangelho e, por lógica, do cristianismo. Alguns dos seus resultados são... Então, antes de nós lermos, irmãos, os textos, aliás, vamos ler primeiro o conteúdo, confirmar quais são os resultados. Confirmou a divindade de Jesus, serviu como garantia da justificação dos crentes e forneceu uma base para a certeza da ressurreição futura dos cristãos. Antes de nós olharmos os textos, eu quero ilustrar o que isso aqui está dizendo com o enredo de um filme. Não sei se você lembra, uns bons 10 ou mais anos atrás, teve um filme com Antônio Bandeiras. O nome do filme era simplesmente O Corpo. Quem lembra desse filme? Ele era um padre que foi enviado a Jerusalém para averiguar, porque haviam supostamente encontrado o túmulo de Jesus, certo? E aí, claro, tem todo aí um enredo de ação, o filme é até muito bom, mas o que está por trás disso aí, meus irmãos? Parte da premissa do filme é que a igreja teria escondido o fato que Jesus não ressuscitou. Mesmo que a igreja não existisse pelo menos quase 400 anos depois de Cristo, então... E todo aquele tempo antes, como é que fez, né? Mas na cabeça de quem inventa o enredo, ele acho que não se preocupa nem em averiguar direito como é que a coisa acontece. Bem, no final do filme é óbvio que eles não tiveram a coragem de negar a ressurreição de Jesus. Eles mostraram que na verdade era outra pessoa que estava enterrada ali. Mas o que está dizendo aqui é fato, irmãos. Sem a ressurreição acaba o evangelho, acaba o cristianismo. Porque às vezes a gente esquece, porque está se pregando um evangelho, né, de saia do seu problema, resolva o seu problema e tal. Esse não é o evangelho. O evangelho é a promessa de vida eterna, é a promessa de ressurreição. Isso é tão fato que isso tenha sido falho no nosso meio, que eu já encontrei crente que não sabia que ele ia ressuscitar. Ele achava, né, de repente ele fez a teologia na escola do Maurício de Souza, na revista do Cebolinha, ele achava que ele ia ficar de nuvem em nuvem lá no céu, vestido de branco, tocando lira, harpa, sei lá o quê. Ele não entendia que ele ia ter um corpo. Eu falei, mas rapaz, tu nunca leu Coríntios capítulo 15?
Parece que quando a pessoa lia a palavra ressurreição, que está de forma abundante no Novo Testamento, ela não lia literalmente ressurreição, lia outra coisa, lia, de repente, passar para a vida eterna, ou sei lá o quê. Mas, obviamente, isso faz parte da pregação. Então vamos lá, irmãos. Como é que confirmou a divindade de Jesus? Romanos 1:4. E que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Serviu como garantia da justificação nossa. Romanos 4:25. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Então, a gente fala sobre a cruz, sem dúvida, ela é extremamente importante, irmãos, mas a obra da redenção se completa com a ressurreição, certo? Até a morte é um processo, é um estágio, mas precisa da ressurreição para se concretizar. E, finalmente, forneceu uma base para a certeza da ressurreição futura dos cristãos. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. 1 Coríntios 15:20, exatamente o capítulo que eu citei agora há pouco. O que significa as primícias, irmãos? O começo, os primeiros frutos, não é isso? Desde o Antigo Testamento, quando alguém fazia sua colheita, ele deveria dar a sua oferta, e inclusive o seu dízimo, das primícias, ou seja, fez o começo da colheita. Ele ainda não sabe como é que vai ser o resultado, mas ele dá pela fé, partindo do começo da sua colheita, a oferta que ele tinha que dar ao tabernáculo, ao templo, o dízimo, o que quer que fosse. O ponto aqui, meus irmãos, não é nem negócio de oferta ou colheita, é que Jesus é o início daquilo que vai acontecer depois com todos nós, certo? Todos os salvos, obviamente. Na verdade, com todas as pessoas, é que uns são ressuscitados para a vida e outros são ressuscitados, infelizmente, para a morte. Esse foi o ponto 2, irmãos. Da obra de Cristo, o ponto 3, diz o seguinte: a ascensão de Cristo e seu ministério presente. E aí o seu material traz essa ilustração, ok? Nós vamos ver cada um daqueles pontos ali a partir de agora. A ascensão de Cristo e seu ministério presente. Após ressuscitar, Cristo foi assunto aos céus, assunto da ideia de subir, né, de ascender, assunto aos céus física e visivelmente. Fatores que mostram o padrão que marcará também sua segunda vinda, porque esse texto que está em Atos diz: este mesmo Jesus voltará da mesma forma como viram subir. Nas alturas, o Senhor se assentou à direita de Deus e exerce soberania sobre a igreja e sobre todo o universo físico e espiritual. Hoje, Cristo está, e aí a gente vai ver uma série de obras que ele está fazendo hoje na presença do Pai, mas antes, nossos textos, desse slide aí, primeiro que ele se assentou à direita de Deus, Hebreus 1, 3 e 4. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior a eles. Colossenses 3:1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Então não há dúvida de que essa é a posição que o Senhor ocupa hoje. Também fala sobre ele exercer soberania sobre a igreja, sobre todo o universo físico ou espiritual, Efésios 1, 20 a 23. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e designou cabeça, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, certo? Então, a compreensão total da palavra de Deus, da posição que Jesus tem hoje de absoluta soberania. Bem, quais são algumas coisas, irmãos, que ele faz desse seu ministério presente, como a gente viu no final do slide anterior? Vamos lá. 3.1. Ele está intercedendo em favor dos crentes.
Aqui a gente vai dar uma paradinha e ler o texto para a gente não perder, porque nós temos nem sei lá mais quantos pontos de cabeça aqui, mas são 12 pontos, então não convém a gente ficar lendo tudo e depois voltando nos textos. Vamos lá, intercedendo em favor dos crentes. Hebreus 7:25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximaram-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. 1 de João 2:1. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E aí, meus irmãos, essa obra que Jesus faz, realmente meu coração fica sem entender o que passou na cabeça da igreja romana em inventar a intercessão dos santos. Porque o texto não está claro. E aí, o que eles têm que fazer? Eles têm que criar um meio caminho. Então, a ideia deles é que os santos, e entre eles inclui-se Maria, intercedem por nós a Jesus e ele intercede a Deus. Mas a Bíblia não é clara que há um só Deus e um só mediador? Então, assim, chega-se ao nível de criatividade que eu confesso a vocês que eu não sei. Eu gostaria de voltar no tempo, na história, no concílio, cada concílio que eles criaram essas ideias, e mostrar o texto bíblico. Mas o problema, irmãos, é que a Igreja Católica se vê acima do texto bíblico. Literalmente, esse padre Ricardo, não sei o que, Ricardo, né? Ele tem um vídeo que ele fala que é a igreja que define as escrituras, porque ele está no vídeo fazendo diferenciação entre eles e os protestantes, entre nós. E aí ele deixa claro isso, que os protestantes acham que é a Bíblia que define a igreja. E nós achamos, diz ele, é a igreja que define a Bíblia. Agora, para pensar nessa afirmação dele. Homens falhos, certo? Um Vaticano que já teve na mão de gente extremamente corrupta, que teve épocas onde teve inclusive 2 papas, ou seja, você não consegue nem ter uma unanimidade de quem manda nessa história aqui, mas são eles que definem o que a doutrina vai dizer e não a Bíblia. Bem, difícil, né, irmãos? Mas o texto está claro. Unicamente Jesus. Nós temos o melhor intercessor que a gente poderia precisar. Para que a gente precisa pedir a homens pecadores como nós, né? 3.2. Cuidando da sua igreja. Efésios 5:29. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes a alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Uma noção simples, até óbvia, que Jesus está cuidando de nós, que somos o seu povo. 3.3. Atuando como mediador entre Deus e os homens, e é o texto que eu acabei de mencionar, 1 Timóteo 2:5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Um só. Ok? Agora, você deve pensar assim, pastor, então, com essa ferramenta que o senhor me deu, que eu não conhecia antes, estou brincando, sei que você conhecia, agora, né, vou alcançar todos os católicos do mundo. Quisera você. Não funciona assim, meus irmãos. Hoje nós estamos, principalmente hoje em dia, na pós-modernidade, como dizia Chesterton, há 115 anos atrás, né? 1908 é um livro dele que eu li. Vai chegar o tempo onde nós vamos ter que dizer para as pessoas que a grama é verde. Bem, ele era profeta, porque nós estamos nesse tempo. Você mostra, irmãos, A mais B. Então, quando você pensa assim, a ideologia de gênero que está acontecendo hoje, né? É extremamente compreensível na nossa geração. Há 20 anos atrás eu diria que isso vai acontecer não, mas hoje eu entendo que aconteça, porque a objetividade inexiste. As coisas não são aquelas que elas são. Elas são aquelas que eu gostaria que fosse. Então se vive num mundo da fantasia, se vive no mundo da utopia, criada a sua própria imagem e semelhança. O problema é que se eu criar a minha utopia e você cria a sua, em algum momento elas vão se chocar. E é o que acontece na modernidade de hoje, certo? É o que está acontecendo, por exemplo, agora, quando tem colocado pessoas... Eu tenho acompanhado bastante uma jovem nadadora americana. O que aconteceu com ela? Colocaram um homem transexual para competir com ela. Ela ainda assim conseguiu... Ele era número 406 do ranking. 406. Eu não sei o que. Thomas, eu não lembro agora o nome dele. Mas com as mulheres ele competia de igual para igual.
Ela ainda conseguiu chegar empatada com ele, mas só tinha um troféu. A organização disse para ela que precisava dar o troféu para ele, por causa das fotos que iam ser tiradas. Aí foi a gota d'água. O pior foi depois ele lá no locker, vestiário, no vestiário feminino, trocando de roupa na frente de todas as mulheres lá. Esse é o mundo que a gente vive hoje, porque você não pode ofender a sensibilidade das pessoas. E aí ela começou numa campanha, irmãos, ela inclusive recebeu ameaça de morte, atentado contra a vida dela, foi sequestrada no lugar que ela foi fazer palestra, a jogaram dentro de uma sala, trancaram e ficaram ocupando os corredores para ela não sair. Esse é o nível do diálogo que a geração de hoje tem. Então, quando você, voltando, vai falar com um católico hoje, pega o versículo, mostra, não adianta, irmãos. Na verdade, todo convencimento, nós bem sabemos, depende do Espírito Santo. Mas, no mínimo, você podia pensar que a pessoa teria lógica no seu pensar, certo? Ela olharia 1 Timóteo 2,5 e diria, ok, mas eu entendo, e daria uma explicação plausível, pelo menos racionalizada, do porquê que ela pensa diferente. Mas não tem. Porque, por exemplo, nós pensamos diferente sobre algumas áreas da teologia entre nós protestantes, não é verdade? Mas não é tipo, os presbiterianos não chegam assim, eu creio em batismo infantil porque eu creio em batismo infantil. Não, eles têm a sua lógica. Eu discordo da lógica. Mas eles mostram no texto, não, porque isso, porque aquilo e tal, tal. Eu falei, ok, meu irmão, mas isso aí não é a interpretação correta ao meu ver. Mas a gente tem uma conversa civilizada, porque ninguém está dizendo, eu creio porque eu creio, é assim porque é assim. Mas quando você conversa com um católico, hoje eu me refiro a entre aspas, leigo, né? É isso que ele vai dizer, ok? Tem lá as suas razões, a doutrina da igreja, mas a maioria das pessoas não tem a mínima ideia do porquê dela. E assim vai. Bem, 3.4, irmãos, sustentando o universo. E esse aí contribui para aquela parte que a gente viu sobre a divindade de Cristo, né? Que não tem como você tê-lo como menos do que isso, uma vez que ele faz o seguinte, Colossenses 1,17, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. A própria matéria se desfaria se não fosse o poder de Jesus em manter tudo funcionando. Hebreus 1:3, parte A apenas. O Filho é o esplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Então, irmãos, eu interpreto o texto que ele está dizendo. As coisas estão coesas, nosso corpo está junto, a matéria existe, porque Jesus quer. Sim, aquele que viveu 30 e poucos anos na Judéia, aquele que morreu numa cruz, se deixou passar por uma morte humana, ele sustenta como Deus absolutamente todas as coisas, ok? Seguindo adiante, irmãos, 3.5. A obra dele reinando à direita do Pai, Efésios 1:20. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Hebreus 1:3, parte B agora, segunda metade daquele versículo que acabamos de ler antes. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. 3.6. Aguardando, ele está reinando à direita do Pai, aguardando o dia designado para o seu retorno vitorioso. Atos 2, 34 e 35. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Então, o Senhor Deus declara ao Senhor Jesus que ele precisa aguardar até que Deus determine o dia em que todos os inimigos de Cristo serão colocados debaixo dos seus pés. Atos 3:21. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio de seus santos profetas. Então, mais uma vez, em Atos, na pregação, os apóstolos estão mostrando que os céus vão, vamos chamar assim, reter a Jesus até o tempo apropriado. Da mesma forma, irmãos, como houve um tempo para a primeira vinda, houve uma plenitude do tempo para a primeira vinda, há uma plenitude do tempo para a segunda vinda.
E, é claro, eu e você até gostaríamos que isso já tivesse acontecido, pelo menos durante a nossa vida, mas não antes dela, senão a gente não existiria. Mas o fato é, meus irmãos, que se a gente pensar nas gerações antes da primeira vinda, certo? Havia muito mais tempo esperando pelo Senhor na primeira do que nós estamos esperando pela segunda. E nem por isso Deus apressou. Mas como diz Gálatas 4:4, na plenitude do tempo, quando tudo estava no lugar correto, tudo estava historicamente apropriado, certo? Deus enviou seu filho nascido de mulher. Ok. 3.7. Ele está dirigindo também, irmãos, os avanços missionários. A expansão do evangelho está sob a supervisão, coordenação e ação do Senhor Jesus. Atos 16:7. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Isso não vale a pena, irmãos, apenas para os dias dos apóstolos, mas hoje ainda. As coisas do campo missionário acontecem ou não, segundo a coordenação e direção do Senhor. Ah, pastor, mas teve missionário lá, agora na África, que foi morto lá, o missionário Francisco. Pois é. Ah, o diabo se levantou. Não tem diabo coisa nenhuma, não, irmãos. Essa ideia, irmãos, de o Deus bom e o Deus ruim, entre Deus e o diabo, de onde as pessoas tiram uma coisa dessa? Não é da Bíblia. É o Senhor que coordena tudo. Nós já vimos abundantemente isso em teologia, a soberania de Deus. Então, quando o nosso irmão, infelizmente, sofreu ali, Deus não estava incapacitado. Deus não estava de braço cruzado. Deus não estava... Olha, corre aí, corre. Tarde demais. Nada disso é o retrato da realidade. Nada disso. É sempre importante a gente ressaltar, meus irmãos. Como eu gosto até de fazer essa comparação, o Deus que lhe chama para assinar a carteira no RH é o mesmo Deus que lhe chama para fazer baixa na carteira. Eu sei que a segunda a gente não consegue ter tanta alegria assim, mas no mínimo deveria ter contentamento, porque Deus está naquilo lá, certo? Então, a gente precisa compreender, Deus não corre atrás de incêndio. Saiu do controle, aí ele vai lá, e a mesma coisa acontece no campo missionário. Os nossos missionários, por exemplo, voltaram lá para o seu campo para descobrir que, infelizmente, os índios lá haviam destruído toda a sua casa, todas as instalações. Então, é triste, irmãos. Abala tanto eles como qualquer pessoa que colabora com a obra. Mas Deus está no controle, Deus usa, nós vimos isso já aqui nessa mesma EBD, Deus usa as más ações dos homens para cumprir os seus propósitos. Mesmo que ele não seja a causa primeira dessas ações, é a responsabilidade dos homens, ok? Sempre bom ressaltar isso. E ainda nesse tópico 7, Atos 18, 9 a 11. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. E diante do que o Senhor Jesus falou para ele, assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Ok? Então, durante 1 ano e meio, Paulo continua insistindo naquele trabalho, apesar de ser uma cidade, irmãos, extremamente difícil. Uma cidade de promiscuidade, uma cidade de gente mundana, no pior sentido da palavra. Mas ele mantém-se ali, porque ele tem uma informação privilegiada, que gostaríamos nós de ter também, né? Que o Senhor Jesus passa para ele nessa visão de noite. O que isso traz para nós, irmãos? Nosso Deus sabe exatamente quem são aqueles que vão ser salvos. E a nós cabe simplesmente pregar, e não parar e não desistir em nenhuma hipótese. Às vezes pode levar, inclusive, anos, mas nós precisamos insistir na pregação para cumprir o propósito de Deus naquelas pessoas, ok? Bem, 3.8. Recebendo os crentes que morrem. Jesus também está fazendo isso. E Atos 7, versículo 59, esse é o apedrejamento de Estevão, né? Diz o seguinte: enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então não é metafórico, como a gente diz, que quando um irmão, né, um cristão morre, ele está sendo recebido nos céus. Está literalmente sendo recebido
pelo Senhor Jesus, como diz o texto que acabamos de ler. Ok? Mais um slide, irmãos, outras 4 obras que Jesus faz no seu ministério presente. Nutrindo viva comunhão com sua igreja. Mateus 28, 20, que a gente tanto conhece, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então veja bem, meus irmãos, quando o Senhor Jesus prometeu um outro Consolador, que é o Espírito Santo, dá a ideia de que ele estaria se afastando da sua função para conosco, mas não é isso que a promessa do Espírito significa. Porque, como no texto que a gente acabou de ler, fica claro que ele está presente sempre que o seu povo está reunido. Mas, de fato, meus irmãos, sendo Deus, ele está sempre presente. A ideia aqui de Mateus 28 é a presença mais ativa em comunhão, como diz o nosso enunciado, participando da vida da igreja, participando de tudo aquilo que nós estamos fazendo. Então, nós não estamos administrando, vamos chamar assim, a igreja, ou tocando a igreja, enquanto o Senhor Jesus está fazendo alguma outra coisa. Não, ele é parte integrante daquilo que está acontecendo. E assim precisa ser visto por cada um de nós. 3.10. Disciplinando com firmeza o seu povo. Esses textos que estão aqui, meus irmãos, são todos das cartas de Apocalipse, as 7 cartas. Nelas, apenas algumas vezes há só elogios, mas geralmente há também repreensões, disciplinas. Como, por exemplo, Apocalipse 2, versículo 5. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. E o versículo 16. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. E a mesma coisa vai se repetir no versículo 20 a 23, e 3, 13 e 19, e assim por diante. Porque, irmãos, cada uma igreja que possuía algo repreensível, ela era repreendida. O que isso traz para nós, meus irmãos? Calvino dizia que uma das características de uma igreja bíblica é uma igreja onde a disciplina bíblica é aplicada. Há outras características também que ele completa nessa frase. Acho interessante isso, meus irmãos, porque eu já coloquei essa frase em rede social e teve um pouco de reação contrária. Porque, de novo, irmãos, nós estamos numa geração, numa época que só não gosta da palavra disciplina. Não é verdade? A gente, não é essa geração que está lutando para acabar com a varinha, com a havaiana para as crianças, porque traumatiza a criança. Quantos adultos tem aqui traumatizados? Porque se você tinha um pai ou uma mãe espancador, não é o que eu estou dizendo, né? Mas quem aqui já apanhou no seu traseiro? Você, Luiz? Mas você parece um cara tão tranquilo. É por isso, então, né? É por isso que é tranquilo. E a minha avó que dizia, né? Todos apanharam lá em casa. Saiu tudo gente, saiu nenhum bicho. Dona Maria falava assim. Então, nós somos uma geração que é assim mesmo. Disciplina é uma palavra que ninguém gosta. Acho que todo mundo deve fazer o que quiser. Até que pise no calo da pessoa, né? Aí ela quer disciplina. Aí ela quer que alguém interfira naquele processo. Bem, o meu ponto aqui, meus irmãos, é que igreja ama, igreja cuida, igreja zela, é verdade. Mas quando a igreja tolera o pecado, aí você lê lá em 1 Coríntios capítulo 15 o tamanho da repreensão de Paulo. Então, o pecado ele deve ser confrontado, ele deve ser disciplinado, deve ser a pessoa restaurada dele. É verdade. O que ele não pode ser é tolerado. E o Senhor Jesus deixa claro aqui. Inclusive, seria interessante alguém pegar os textos que eu acabei de ler e fazer uma paráfrase pós-moderna, uma paráfrase progressista, certo? Então, Jesus não falaria para a pessoa, arrependa-se. Ele falaria assim, pensa bem no que você está fazendo, talvez não seja o melhor caminho. Olha, se você não conseguir parar com isso, a gente conversa mais depois. Estamos juntos. Lindo, né? Aí terminaria como? Com um coraçãozinho, claro. Não é isso que o texto diz. Eu estava até pensando essa semana, irmãos, que algumas das afirmações que você tem no Novo Testamento, as pessoas leem hoje e tentam dar uma passada de pano cultural. Como, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 5. Eu já não disse que vocês entreguem esse a Satanás
para a destruição do corpo. Não é o que está lá? Literalmente está assim. Se você falasse hoje para um homem moderno, para um crente moderno, assim, nossa, isso é cristianismo? Isso é Jesus que você serve? E o raça de víboras, irmãos? Eu não estou falando para você sair por aí chamando ninguém de víbora. Meu ponto é que a gente criou uma adaptação da mensagem para que as pessoas não fiquem magoadas no nosso dia. Inclusive, já também tive reação negativa quando eu falei sobre a necessidade da pregação verdadeira do Evangelho, falar sobre pecado e falar sobre condenação. A pessoa disse, mas já vai vocês, crentes, jogar as pessoas no inferno. Ninguém está jogando ninguém no inferno. Sinto informar essa pessoa, mas você já nasce com a passagem comprada. Porque, literalmente, você já nasce condenado. E é o Evangelho que resgata a pessoa, rasga a passagem para o inferno e dá uma passagem não merecida para a vida eterna. E a nossa geração se ofende quando a gente fala essas coisas assim. Bem, 3.11. Jesus hoje também, irmãos, para com a igreja, está concedendo dons e ministérios aos salvos. Efésios 4, versículo 8 e 11. Por isso é que foi dito, quando ele subiu, Jesus subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Versículo 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para completar, Colossenses 4,17, digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. E aí, irmãos, eu quero até aproveitar, trazer uma reflexão sobre o uso dessa palavra aqui. É verdade, ministério significa servir, ou serviço, né? Ministrar significa servir. O que é até engraçado quando você pensa que é algo que é usado na política, né? Porque a última coisa que eles fazem muitas vezes é servir. Bem, a não ser a si mesmo, aos amigos, né? Parentes, etc. Por aí vai. Mas o meu ponto aqui é que acabou-se na Igreja de Cristo chamando tudo de ministério. Então você, sei lá, cria o que for que ministério de alpinismo. Então você sai com os amigos para fazer alpinismo no fim de semana. A gente chama aquilo de ministério. Então, eu acho que se banalizou o termo. É isso que eu quero dizer. Onde, se tudo é, nada é, na prática. Então, quando a Bíblia fala sobre ministério, meus irmãos, ele tem um objetivo, um de dois. Ou proclama o Evangelho, ou edifica os salvos. Então, você sair com o pessoal para fazer alpinismo ou andar de skate não é ministério. Pastor, mas e se eu juntar, através desse instrumento, eu aproveitar para reunir o pessoal, né, que é da área, que gosta e tal, e pregar o Evangelho para eles? Melhorou. Pelo menos você está usando apenas um instrumento, né, para poder atrair as pessoas, juntar ao seu redor para poder pregar o Evangelho. Mas ainda assim eu teria muito cuidado. Porém, o ponto principal, irmãos, hoje não é nem esse. Se é algo que eu recebo do Senhor, eu tenho que ter convicção de que eu devo fazer aquilo. Então, se alguém vem para mim e diz, pastor, eu quero começar um ministério de alpinismo. Eu falei, ok, você quer porque você gosta de alpinismo? Você quer apenas juntar a fome com a vontade de comer? Ou você está realmente tendo um direcionamento do Senhor para fazer tal coisa? Então, precisa se ter, meus irmãos, um pouco mais de cuidado. Mas, ao mesmo tempo, também não dizer assim, enquanto não tiver, o céu não se abrir, né, e o anjo Gabriel vier me falar, também não faço nada. Não, a gente deve perseguir essa vontade do Senhor para a nossa vida sobre como eu devo me envolver na obra e qual ministério eu devo fazer. Dom, como nós já vimos aqui também, todos nós temos. Você pode não ter o mesmo dom do seu irmão do lado, graças a Deus, porque senão não seria um corpo, seria uma bandeja de sobrecoxa, né? Todo mundo igual. Então, todo mundo igual não serve para nada, porque um monte de outras coisas não vão ser feitas. Mas se você tem um dom e talentos, ou dons e talentos específicos, você deve procurar a direção do Senhor sobre o que você deve fazer com eles, como você deve investir em vidas, certo? E é claro que evangelismo e discipulado é algo que você não precisa nem orar por isso. Já está implícito na sua existência como cristão. Pregar o evangelho a pessoas e
ajudá-las na caminhada, está implícito no que você deve fazer. Para terminar, irmãos... Oi. Só um minutinho, temos o microfone aí ou não tem? Cadê? Tem não? Bem, segura aí rapidinho, Hugo, pega lá. Aí, enquanto isso eu vou lendo o número 12. Não fica difícil ficar repetindo aqui. Tem bateria ali em cima do púlpito. 3.12, irmãos. Depois a gente vai na pergunta do irmão. Chamando os eleitos à salvação. João 10:16. João 10:16. Vou mudar minha página aqui, que eu esqueci. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. E Atos 9:3-6. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Então, de uma forma geral, e aqui no exemplo de Paulo, de uma forma mais direta, o Senhor Jesus está envolvido na salvação de cada um dos seus eleitos. Não é algo que ele já deu a receita, tá? Você prega, o Espírito convence e acabou. Não, ele está envolvido também no chamado dos eleitos. Já está posto aí? Diga lá, meu irmão. O senhor fez uma colocação, né, de dons e talentos. Eu acrescentaria, né, como entender a diferença, né, entre ministério, dom e talentos. Ok. Então, o ministério é aquilo que você vai fazer, né? Pregar, discipular e assim por diante, né? O dom, ele vai estar presente numa das listas que você tem no Novo Testamento. Certo? O dom de administração, o dom de pregar, o dom de consolar, e aí vai. Talentos são coisas que você adquire por aptidão pessoal ou por estudo, certo? Por exemplo, eu toco violão. Então, eu creio que tudo que eu faço, o Espírito Santo me ajuda. Mas eu tive que ralar para aprender a tocar violão. Tive que, né, ver ponta dos meus dedos em carne viva, horas e horas tocando. Então, eu adquiri esse talento. Ao meu ver, sim, conhecendo a minha história, pela direção de Deus, que Ele sabia que eu usaria em todos os ministérios que eu estive depois de convertido. Tocar violão, para mim, abriu portas, me permitiu fazer um monte de coisa. Então, essa é a diferença. Agora, o dom eu recebi na minha conversão. Ele é sobrenatural, totalmente sobrenatural. Eu não tenho absolutamente nenhuma participação nele. No talento, eu tenho. Eu tenho que estudar, eu tenho que aprender, eu tenho que desenvolver aquilo, senão... Por exemplo, hoje eu não toco mais como tocava, talvez, há 10 anos atrás. 10 anos atrás, não é nem tanto assim, mas eu tocava toda semana, certo? E para tocar toda semana, eu quase tocava todo dia, porque eu tinha que preparar uma música, ver como é que a gente ia fazer e tal. Quando eu saí da frente do louvor aqui na igreja, não fiz o mesmo tanto. O meu talento está um pouco menor do que era antigamente. Entendeu a diferença? Então, uma coisa é dada unicamente por Deus de forma sobrenatural. A outra é algo que a gente pode desenvolver na nossa vida. O que me leva, meus irmãos, a fazer a minha propaganda que eu já fiz no grupo de casais. Coloque o seu filho para aprender instrumentos musicais. Isso é confesso, um dos arrependimentos que eu tenho. Deveria ter pego mais no pé dos garotos lá em casa, né? Desde cedo, teclado, uma coisa assim. Mas houve diversas outras situações, inclusive dificuldades, que não permitiram fazer isso. Mas primeiro porque faz muito bem para a pessoa. A música desenvolve o cérebro de uma maneira que é impressionante, não é igual. A forma como o cérebro do músico funciona é diferente daquela pessoa que não tem absolutamente nenhuma ligação com a área musical. Tá? Não estou falando da manga, não estou inventando, isso é estudo. Segundo, aquilo que a gente está falando. Então, hoje na nossa congregação, a gente tem quase todo fim de semana uma luta porque, né, falta músico para, né, o pessoal está aqui no louvor. Você já repararam de vez em quando o nosso louvor está desfalcado? É porque o pessoal está dando uma ajuda na congregação. Então, até para o ministério da nossa igreja, irmãos,
Seus filhos estão estudando teclado, baixo, bateria, violão, investe para o futuro, né, para abrir outros trabalhos e assim por diante. Isso são talentos que a pessoa desenvolve. Então, esses foram, meus irmãos, os itens do ponto 3. Vamos seguir adiante para fazer um complemento aqui do que nós vimos sobre a obra de Cristo. O ensino de que Cristo, por meio de um suposto corpo eucarístico, a hóstia, é ainda hoje sacrificado vez após vez nas missas, é um ensino falso. Também é falso o ensino adventista de que Cristo está presente desde 1844 em um santuário celeste, realizando a obra expiatória. Nós vemos a conclusão, a resposta a isso nos textos que estão aí, Hebreus 7, 26 a 27, e depois capítulo 9. Então, irmãos, antes de nós lermos, nós estamos falando da obra de Cristo, né? Então são dois grupos chamados, né, cristãos, eu chamaria de pseudo-cristãos, que têm duas afirmações absurdas. Então, o que difere o culto cristão do culto católico, né, o culto romano? A missa, eu não sei se você sabia disso, né, quando você era católico, é uma repetição da morte de Cristo. De novo, olha o texto bíblico, a gente vai ler agora. Como você chega a essa conclusão? E detalhe, você não encontra base no Novo Testamento de que os cristãos na igreja primitiva faziam isso. Muito pelo contrário, o culto era simples. Ministração da palavra, tinha louvor, tinha oração e acabou. E provavelmente, muito possivelmente, a celebração da ceia, sempre que tinha uma oportunidade. Mas olha o que a palavra de Deus fala então para responder a isso. Hebreus 7. E de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia. Nem na missa e nem nesse suposto santuário celeste. Primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. É que eu costumo dizer, irmãos, aos alunos do CFM, teologia não é difícil se você não inventar moda. Fica no que está no texto. Fica no que está aqui. Uma vez por todas. Para completar, Hebreus 9. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios para agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Então, se os adventistas tiram desse entrou e no Santo dos Santos essa dedução desse, como eles chamam, santuário celeste, ainda que seja essa interpretação que não é, eu não tenho tempo aqui da gente entrar nisso, como que o texto termina, irmãos? Uma vez por todas. Então, não há mais necessidade de sacrifício. Tanto a missa, irmãos, como essa falsa doutrina adventista passam a ideia de que a cruz não foi suficiente. Isso, irmãos, é muito sério. Muito sério mesmo. Porque você invalida aquele que é o centro da pregação cristã. A morte de Cristo. E, obviamente, a sua ressurreição. Ok? E aí tem outros textos para você conferir aí, tá? Que são mais longos, a gente não vai poder ler aqui, também ambos em Hebreus, porque exatamente o autor de Hebreus está falando sobre a suficiência e a superioridade de Cristo, né, diante do Antigo Testamento. Ok? Muito bem. Agora sobre a obra de Cristo, irmãos, a gente vai também para uma etapa bem longa em relação à comprovação textual, que é importante. Nós vamos falar sobre as principais profecias já cumpridas sobre Jesus. Por todo o Antigo Testamento encontramos profecias sobre o ungido, isto é, o Messias. Algumas são mais diretas do que outras, mas o seu volume é maior do que alguém possa simplesmente desprezar como apenas uma coincidência. Nós temos ou tínhamos um livro ali na nossa livraria, na biblioteca, irmãos, do Josh McDowell, que é mais ou menos Evidências que Demandam Veredito, o título do livro, não sei se mudou. Quando eu li esse livro,
lá em bolinha, ele fez uma comparação muito interessante. Ele pegou o seguinte, você pega uma moeda de 25 centavos, né? Um aumento de dólar, e faz um X nessa moeda. Aí você cobre todo o estado do Texas, que é o segundo maior estado americano. Quando você olha no mapa, parece não, mas ele perde do Alasca. É porque o mapa, né, distorce quando você põe lá. Bem, você pega essa moeda e cobre todo o estado do Texas com outras moedas de 25 centavos. Depois você escolhe uma pessoa aleatória e diz assim, escolhe uma moeda. A probabilidade dele escolher a moeda que você fez o X é a mesma probabilidade das profecias sobre Cristo se cumprirem nele, em uma só pessoa. E se cumpriu. Esse é o argumento que ele está dizendo. O matemático que ele contratou mostrou essa mesma probabilidade. É mais fácil até achar a moeda por puro acaso, por puro, né, aleatoriamente escolhendo, do que todas as profecias sobre Jesus se cumprir em uma só pessoa, e elas realmente se cumpriram. Alguns desses textos, irmãos, são tão conhecidos que a gente perde de perspectiva que eles foram falados 500, 600, 700, 900, 1000 anos antes de Jesus, e até mais que isso. Então vamos lá, irmãos, para a nossa lista, é a tabela que se tem em seguida aí. Primeiro ponto, meus irmãos, da profecia sobre Jesus já cumprida é que ele teria um predecessor. Isaías 40, versículo 3. Uma voz clama, no deserto prepare o caminho para o Senhor, façam no deserto o caminho reto para o nosso Deus. Mateus 3,3, nós lemos o seguinte, este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Ainda cito o nome do profeta para ficar mais fácil. Voz do que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Então, João Batista profetizado 700 e tantos anos antes dele começar a pregar. Ele viria como um menino. E aí está Isaías 9,6, que você conhece tão bem dos jograis de Natal, mas tem mais profundidade do que isso. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. E aí o texto continua, irmãos. O mais importante é essa parte. Lucas 2, 6 e 7. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Novamente, 750 anos aproximadamente antes do seu nascimento, Jesus é profetizado que nasceria como um menino. O Messias, o ungido, não simplesmente apareceria no planeta Terra, ele viria pelo mesmo caminho que todos os seres humanos. Ele nasceria de uma virgem, Isaías 7,14. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Mateus 1, 22 e 23. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. De novo, 750 anos antes, e a profecia cumprida. Ele seria da linhagem de Davi, segundo de Samuel 7, 12 a 16. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um de seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Isso é Deus falando com Davi, tá, irmãos? Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Olha o versículo 16. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Como que isso se cumpre, irmãos? Em Cristo. Mateus 1:1. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Certo? Não é à toa que Bartimeu gritava o que nas ruas? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por quê, irmãos? Porque no imaginário espiritual do judeu, ele sabe que o Messias é filho de Davi. Certo? Ele sabe que o Messias é da descendência de Davi e vem de Judá. Ele nasceria em Belém. Miqueias 5:2.
Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Irmãos, eu não sei quantas e quantas vezes eu ouvi esse versículo sendo dito na igreja onde eu cresci. E ninguém jamais me disse, certo? Parece que de repente era tão óbvio que ninguém falava. Que Miqueias fala isso 500 anos antes de Jesus nascer. Então, eu meio que sabia que era profecia, que estava no Antigo Testamento, mas esse é o fato, irmãos, que muda tudo. Porque se eu disser para você, certo? Edna, semana que vem, o seu professor vai lhe chamar no gabinete dele, vai lhe propor um estágio, você vai ganhar 10 salários mínimos. Aí semana que vem acontece. Como é que vocês estariam, irmãos? Hã? Vejo que és profeta. Uma semanazinha, você já estaria. O que aconteceu com o pastor? Está agora profetizando, como é que história é essa? Né? Não são 10 dias não, irmãos. Não é uma semana não. São 500 anos. 500 anos depois, e eles responderam, Mateus 2, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta, mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá. Pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Agora, veja bem, irmãos. Por que Jesus nasceu em Belém? Quem me ajuda? Porque os pais não moravam em Belém. Por causa do quê? Do censo. Deus usa Roma para cumprir a profecia. Porque não era como hoje. O censo vem até nós e pergunta assim, de onde você é? Ah, eu sou do Maranhão, eu sou do Piauí, eu sou do Rio de Janeiro e tal. Acabou, não tem problema. Eu não tenho que voltar lá para o Rio para fazer o censo. Mas por algum motivo, sei lá por quê, o Império Romano queria que as pessoas voltassem para a sua cidade. Então, foi uma época que o turismo bombou, né? Porque todo mundo teve que viajar. Ou, não todo mundo não, mas muita gente teve que viajar. Então, eles voltam para Belém. Inclusive, o texto bíblico vai dizer isso, que eles estão indo porque José era de Belém. Então, Deus usa o poder secular para cumprir a sua profecia. Eu fico pensando, irmãos, quando quem quer que seja que tenha ordenado esse censo, aliás, dá para ver, está no começo do Evangelho de Lucas, né? Ele registra quem ordena o censo, enfim, o imperador que seja. Quando ele faz isso, ele não tem ideia de como ele simplesmente estava colaborando com a soberania de Deus, para que acontecesse exatamente o que havia sido dito por Miqueias. Oséias 11, versículo 1. Esse aqui, irmãos, é uma profecia que eu dificilmente acredito que quem a ouviu primeiro entendeu como uma profecia messiânica. Ok? Oséias 11, 1. Quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei o meu filho. Beleza. Só que quando você chega no Novo Testamento, Mateus, que é apóstolo, Mateus pode fazer isso. Ele pode pegar um texto do Antigo Testamento, irmãos, e tratá-lo de uma maneira, por revelação de Deus, que eu e você não podemos fazer. Você já vai entender porque eu estou falando isso. Então, o que ele diz? Mateus 2, 14 e 15. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Do Egito chamei o meu filho. Por que eu estou destacando isso, irmãos? Porque um dos argumentos, né, do aliancismo, da interpretação bíblica, né, aliancista, é que os textos do Antigo Testamento são interpretados pelo Novo até com um significado que não tinha para os seus primeiros ouvintes. Certo? O que eu quero dizer com isso? Quando eles ouvem lá no Antigo Testamento algo sendo dito para Israel, cumpriu-se espiritualmente na igreja, uma vez que Israel também é igreja do ponto de vista deles, e se cumpre em Cristo. E acho extremamente perigoso, porque isso depõe, inclusive, contra o caráter de Deus. Porque Deus promete uma coisa, né? Que bando de judeu lá, tá todo mundo ouvindo, e aí quando passa a nova aliança, Deus fala assim, não era bem isso que eu havia dito, não era bem isso que vocês entenderam. Mas se não era para entender isso, por que você falou isso? Porque nós vamos ver, irmãos, mais à frente, textos que falam claramente sobre o que Deus vai fazer com Israel na obra futura de Cristo, e é com Israel, não é com a igreja.
E nesse texto em particular, meus irmãos, Mateus faz isso, Paulo faz isso em Gálatas, quando ele fala de Sara e de Agar, lembra disso? Né? Das duas alianças ali. Mas Paulo é Paulo, não sou eu. Eu não tenho revelação de Deus para entender um sentido espiritual, se você quiser chamar, num texto do Antigo Testamento. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que me ater às informações que o texto me dá. Ok? Porque eu não sou apóstolo, eu não tenho inspiração divina, eu não tenho essa ligação para saber as coisas que os apóstolos tinham. Porque para mim é isso, claramente, que Mateus faz aqui. Nesse texto, entendendo que o que Osés havia dito era uma profecia e, obviamente, se cumpriu em Jesus, porque ele foge para o Egito, sua família foge por causa da matança dos inocentes, né? Ordenada por Herodes, e depois ele retorna. Ok? Ele moraria em Cafarnaum, e eu acrescentei ali Galileia. Ok? Isaías 9. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Quando chega em Mateus 4, o que Mateus faz? Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Então, de novo, e interessante, meus irmãos, é que, como a gente bem sabe, a Galiléia não era uma terra vista com bons olhos. Lembra que é falado quando sabem quem anda com Jesus? Pode vir alguma coisa boa, né? A Galiléia, de lá. Tem certeza que vocês estão preocupados com esse carinha aí? Por quê? Era uma região, meus irmãos, afastada da Judéia, onde ficou o núcleo dos judeus, afastada de Jerusalém, certo? Extremamente próxima de Samaria, ou de samaritanos, se você lembrar bem. E essa separação, esse afastamento do núcleo religioso não era visto com bons olhos. Interessante, era exatamente a região que provia eles dos peixes, de um monte de outras coisas, e para isso não tinha problema nenhum. Mas a profecia diz que ele seria reconhecido por ali, e assim se cumpre. Onde nós estamos agora? Ele teria um ministério de consolo e libertação. Isaías 61, texto famoso. O Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estavam com o coração quebrantado, a anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar os que andam tristes. Aí, quando Jesus visita a sua cidade natal, ele vai na sinagoga e, como visitante, né, já era, de certa forma, ilustre, é dado a ele o privilégio de fazer a leitura bíblica. Lucas 4. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e... Detalhe, vamos dar uma paradinha aqui, irmãos. Jesus não escolheu o texto. Pelo menos, digo não, tipo assim, me dá o rolo de Isaías. Certo? Dão a ele o rolo. Mais um detalhe, irmãos. Esse eu vou dizer do possivelmente, nem do provavelmente. Possivelmente, esse era um pedaço do rolo de Isaías. Isaías é um livro muito longo. Dificilmente ele daria para fazer em um... Eu não lembro mais o nome, a gente viu lá, né? Naquele negocinho, enfim. Aquele negocinho de enrolar, que eu não lembro mais. Não, o pergaminho eu sei, eu digo... Não é um material não, gente. Tem uma haste onde você enrola o papiro ou o pergaminho, entendeu? E tem um nome que agora eu não lembro mais. Vamos chamar de enrolador. Não é só um volume, tinham vários, porque o livro é muito grande, são 66 capítulos hoje, certo? Para você escrever, você precisava de mais, mas dão a ele exatamente a parte do capítulo 61. Vamos voltar. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos,
para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Repare que ele não completa o versículo, porque isso é a sua função até agora, na primeira vinda. O resto ele faz na segunda vinda, o dia da vingança do nosso Deus. Versículo 20. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. O que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos? Eu sou o Messias prometido em Isaías capítulo 61. O que acontece depois que ele faz isso? Pessoal, aí alguém levantou a placa, eu já sabia. Foi isso que aconteceu, irmãos? Não. Eles levam até um lugar alto, que eram jogados lá ou apedrejá-lo. Mas diz o texto que de uma maneira sobrenatural, Jesus simplesmente passa sem ninguém tocar nele, no meio de todos, e vai embora. Então essa é uma situação, meus irmãos, que obviamente o Senhor Jesus usou do seu poder, porque não era chegada a sua hora, nem de ser ovacionado como Messias e nem de ser martirizado, né, ou morto ali por causa da sua pregação. Ok? Onde eu parei? Ele teria um ministério de cura, o último agora, né? Isaías 53, 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus afligido e atingido e afligido. Mateus 8, 16, um dos exemplos que a gente poderia dar, né? Ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Vocês repararam até essa altura, meus irmãos, como Isaías tem profecias a respeito do Messias, né? É por isso que ele é chamado do profeta messiânico, ou profeta, inclusive, evangelista. Isaías 42, agora, irmãos, próximo slide. Ele evitaria alardear o seu ministério. Isaías 42, 1 a 4, diz o seguinte: eis o meu servo a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas, não quebrará o cálice, o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça, e não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça na terra. Em sua lei, as ilhas porão sua esperança. Mateus capítulo 12. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram, e ele curou todos os doentes que havia entre eles, advertindo-os. Põe na lista de compras aí mais bateria, porque tá repetitivo isso aqui. Onde eu parei? Isso aconteceu para que se cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías. Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça às nações. Não discutirá, nem gritará, nem ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Então, Mateus literalmente citando o texto que está em Isaías 42. Ele ensinaria por parábolas. Salmo 78, versículo 2. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. Mateus 13. Falou todas estas coisas à multidão por parábolas, nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta. Abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Ele entraria em Jerusalém montado num jumento. Zacarias 9:9. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso,
humilde e montado num jumento, um jumentinho cria de jumenta. Esse daí é... Porque é uma coisa prática, irmãos, vivencial. 500 anos antes. Mateus 21, versículo 4 a 7, desse texto que está destacado aí. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde e montado no jumento, num jumentinho cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre este Jesus montou. Então ele cumpre literalmente o que está profetizado por Zacarias. Ele seria traído por alguém bem próximo a ele. Salmo 41, versículo 9. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. João capítulo 13, versículo 18. Não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi. Mas isso acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. João 17, 12. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Ele seria entregue por 30 moedas de prata. Isso aqui eu quero pedir que os irmãos prestem uma especial atenção, irmãos. Vamos lá. Zacarias capítulo 11. Eu lhes disse, se acharem melhor assim, paguem-me, se não, não me paguem. Então eles me pagaram 30 moedas de prata. E o Senhor me disse, lance isto ao olheiro, o ótimo preço pelo qual me avaliaram. Por isso tomei as 30 moedas de prata e as atirei no templo do Senhor para o oleiro. Aí quando você chega em Mateus capítulo 26, irmãos, versículo 15, nós lemos o seguinte, e lhe perguntou, o que me darão se eu entregar a vocês? E lhes fixaram o preço, 30 moedas de prata. No capítulo seguinte, irmãos, capítulo 27, nós temos uma dificuldade textual que eu queria dar um pouquinho de atenção, mas não muito, senão a gente vai ocupar muito nosso tempo aqui. Olha o capítulo 27, diz o seguinte. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo de oleiro, como o Senhor me havia ordenado. Qual é o problema do nosso texto aqui, irmãos? O que eu havia lido antes? Está do lado. Zacarias, capítulo 11, certo? E aí eu coloquei ali, isso não está no seu material, entre parênteses embaixo, confira Jeremias, capítulo 19, nós não vamos ter tempo de ler aqui. Então, irmãos, eu dediquei um pouquinho de tempo, não muito, porque, de novo, a profecia se cumpre de qualquer maneira. Há várias teorias do que está acontecendo aqui. Uma das teorias é que isso foi um erro de copistas. Mateus, de fato, escreveu, então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Zacarias. E aí algum copista errou e o erro foi passado adiante e se tornou a maioria das cópias, ok? Só que isso é muito complicado, irmãos, porque você tinha N cópias. Um copista errar não tornaria isso quase uma tradução absoluta. Você não encontra manuscritos onde está escrito Zacarias, certo? E aí há outras teorias que eu não tenho tempo aqui para explorar, mas dentre essas, irmãos, aqui eu compreendi como sendo a melhor é que o que Mateus está fazendo? Lucas vai fazer a mesma coisa com uma profecia de Isaías. Mateus está pegando a profecia de Zacarias e a profecia de Jeremias, capítulo 19, certo? E combinando em uma só, assim, para que fora dito que o profeta Jeremias, aí ele escreve que está no versículo 9 e versículo 10. O que está no 9 e 10 de Mateus 27, se você está acompanhando na sua Bíblia, é uma combinação das duas profecias. Então, por que ele cita Jeremias e não Zacarias? Porque Jeremias é um profeta muito mais importante para a teologia judaica do que Zacarias. Ele prefere o profeta maior, mesmo que no pensamento das pessoas que conhecem o Antigo Testamento, eles saibam que aquilo também inclui palavras do profeta menor Zacarias. Em outras palavras,
O texto de Mateus 27, 9 a 10, que está bem ali, ele inclui, certo? O que está sendo dito em Zacarias 11 e em Jeremias capítulo 19, ok? Está juntando as duas coisas. A parte das moedas, inclusive, é interessante, porque 30 moedas, irmãos, é um pagamento ruim. 30 moedas de prata. Então, o que Jeremias está reclamando? Vocês estão me subvalorizando. Vocês estão me pagando mal por tudo aquilo que eu estou fazendo. Certo? É isso que está sendo transferido depois para Jesus. Ele está sendo comprado barato. Foi quase nada, por quase nada, Judas vendeu a Jesus. É como se ele não vai... A lealdade de Judas, ele pensa assim, não, é que ele foi muito dinheiro. Não precisou de muito dinheiro, o preço dele era muito baixo. Isso é o quanto ele considerava mal a Jesus. Aliás, aqui vai um alerta, né? Não se encante com os olhinhos azuis do Judas que colocaram nesse seriado que tanta gente gosta, né? Ali ele está muito bonzinho. Judas, o texto fala claramente, irmãos, ele era desonesto, ele era ladrão. Inclusive, ele era tesoureiro. Ele ficava com a bolsa das ofertas e tirava dinheiro dali. Provavelmente fez isso durante todo o tempo que esteve com a companhia de Jesus, certo? Então, ele não era, de maneira nenhuma, boa pessoa. Ok? É um texto que vale mais estudos e tudo mais, né? Mais tempo, mas não é nosso objetivo aqui. A profecia se cumpre de qualquer maneira. Vamos lá, irmãos. Seguindo adiante. Ele seria rejeitado e humilhado. Isaías 53, 3. Hoje a gente não deu nem intervalo. Né? Se esqueci. Me empolguei. Então vamos dar uma paradinha, meus irmãos. Só para esticar as pernas, fica bom, né? Vamos lá. A gente volta aqui. E a gente consegue terminar pelo menos essa tabela hoje. Irmãos, me desculpem. Então, a gente tem um probleminha ali na gravação, quando a gente vai assim mesmo. Vamos lá. Ele seria rejeitado e humilhado. Isaías 53, versículo 3. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, o homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. E aí, há vários que a gente poderia colocar aqui, irmãos, mas o texto de Marcos 15 traz o seguinte: os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele. E começaram a saudá-lo: salve, rei dos judeus. Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele, ajoelhando-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora, a fim de crucificar. Ele teria as mãos e os pés perfurados. Salmo 22, irmãos, é um dos salmos mais messiânicos que tem na Bíblia. Versículo 16 diz o seguinte: canas me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. E João 20, 25 comprova, obviamente nós sabemos disso, também há vários textos que a gente poderia tirar. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. E está dizendo isso Tomé, certo? Logo depois Jesus vem e mostra exatamente o que Tomé duvidou. Bem, ele seria transpassado, Zacarias 12, 10. E derramarei sobre a família de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, o espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim, aquele a quem traspassaram, e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda dos filhos mais velhos. Então nós já sabemos bem claramente que isso aconteceu, né? Está lá em João 19, mas como é o mesmo texto das últimas duas linhas, irmãos, a gente vai ler depois. A última linha: seus ossos não seriam quebrados. De novo, o texto de Salmo 34, versículo 20: protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Para ambos, irmãos. Penúltima e última linha, João 19, 33 em diante. Mas quando chegaram a Jesus, constataram que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, o que inclusive faziam com todos os crucificados para apressar o processo, ok? De morte.
Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Hoje... Caiu a base, né? Hoje está louco. Aquele que o viu disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe o que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E, como diz a Escritura, no outro lugar, olharão para aquele que o transpassar. Certo? Então, irmãos, 2 textos comprovados em João capítulo 19. No próximo slide, irmãos, nós temos as últimas evidências. A gente vai tentar chegar só até esse final, ok? Se alguém puder ajudar aí com uma lanterninha, tem não, né? Que a gente usa o celular mesmo. No último slide, se você pode acompanhar, está escrito o seguinte: repartiram suas vestes e lançaram sorte sobre elas. Salmo 22 de novo, versículo 18. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. E aí sabe muito bem que isso aconteceu. Mateus 27. Depois de crucificarem, dividiram as roupas deles, tirando sortes. Próxima profecia cumprida: ele seria ferido em sua obra de derrotar Satanás. Isso a gente vai lá para Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A ideia aqui, meus irmãos, é que Jesus ia sofrer, o Messias, o prometido, iria sofrer na obra de resgate. Bem, entre muitos textos que a gente poderia tirar, Colossenses 2,15. E tendo despojado os poderes e as autoridades, teve deles um espetáculo, triunfando sobre eles na cruz, aonde traduz, é claro, o seu sofrimento, a sua paixão, né, como a gente fala, ok? Eles clamariam ao Pai na hora da morte. De novo, Salmo 22. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia. Em Mateus 27, a gente bem sabe que Jesus falou exatamente essas palavras. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Ele morreria entre malfeitores. Isaías 53, 12. Por isso ele daria uma porção entre os grandes, e ele dividirá o despojo com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Marcos 15. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Seu sepultamento seria promovido por um rico. Isaías 53, 9. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Em Mateus capítulo 27, ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigiu-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José tomou o corpo, envolveu num lençol limpo de linho e o colocou num sepulcro novo que ele havia mandado cavar na rocha, e fazendo rolar uma grande pedra sobre as grades do sepulcro, retirou-se. Por que isso aqui é culturalmente importante destacar algumas coisas, irmãos? Pobre não tinha sepulcro na rocha. Será algo caro de se fazer. E Jesus só teve por causa de José de Arimateia. E por que isso é interessante, irmãos? Porque se ele tivesse sido enterrado de forma normal, né, comum, como se faz, com certeza a ressurreição seria um tantinho complicado, porque seria meio uma cena de a volta dos mortos-vivos, né? E sair de dentro da terra, uma coisa parecida. Enfim, até nisso, irmãos, Deus cuidou dos detalhes para que acontecesse como aconteceu. A sepultura, ela era, como diz, escavada na rocha e tinha várias câmaras
onde poderia ser usada mais de uma vez, né? Como se fosse um mausoléu ali cavado na pedra, ok? Ele ressuscitaria e veria o resultado da sua obra. Isaías 53. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E, embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Lucas 24, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Quando falava sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Ou seja, Jesus voltando da morte, ressuscitando e vendo ali os seus discípulos e aquilo que ele havia feito. E obviamente ele continua vendo o resultado da sua obra até o dia de hoje, ok? E para terminar, famílias de toda a terra seriam abençoadas por meio dele como o descendente de Abraão. De novo lá em Gênesis capítulo 12. Agora, abençoarei os que o abençoaram e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E aí Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 8, 14 e 29, diz o seguinte: prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas, seja o Evangelho, a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Verso 14. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebessem a promessa do Espírito mediante a fé. E versículo 29. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então aquilo que Deus prometeu a Abraão em Gênesis capítulo 12, que obviamente, irmãos, ele não tinha a compreensão de que nós temos hoje, se cumpre em Jesus, como Paulo bem destaca em Gálatas, ok? Deixa eu ver aqui, irmãos, nós estamos no nosso horário. Bem, nosso próximo slide seria o seguinte: seriam as profecias, é o ponto 5, né? Acerca de Jesus que ainda irão se cumprir. Para não interrompermos, né, o que a gente vai ver, e a gente ficar, inclusive, num só assunto na semana que vem, a gente vai interromper por aqui também, por causa da falta de energia, ok? Então eu não sei exatamente qual página do material isso aqui está, mas a gente, semana que vem, querendo o Senhor, terminaremos Cristologia, certo? E a gente vai começar em Pneumatologia, e é a doutrina do Espírito Santo, certo? Então, com certeza, há pontos muito importantes para a gente destacar, principalmente sobre a obra do Espírito hoje em dia, ok, irmãos? Então vamos para casa. Espero que no seu bairro tenha energia. Porque não tem, né? Quem mora no centro, só lamento. Vamos ficar de pé, irmãos, e orar. Será o nosso tempo. Oremos. Deus querido, muito obrigado pela tua palavra, pela instrução. Podemos passar mais uma semana aprendendo sobre a vida de Jesus. E o nosso coração, Deus, fica impressionado como tantas evidências, ó Deus, sobre a pessoa de Cristo são simplesmente ignoradas por céticos, por incrédulos, por ateus, por agnósticos, quando a tua palavra, de maneira generosa, graciosa, nos dá tanta evidência de que Jesus não é apenas um grande líder religioso, não é apenas um grande pensador ou nada disso, mas que a sua vinda foi divinamente determinada, preparada, supervisionada para que acontecesse, e que ele é o cumprimento daquilo que prometeu para a redenção daqueles que nisso creem. Dá-nos, ó Deus, uma tarde de descanso e à noite possamos estar aqui para louvar o teu nome. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.